Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos começando o capítulo 8 do segundo livro. O capítulo é Vida Espírita, capítulo 6, Vida Espírita. O item 8 fala sobre lembrança da existência corpórea. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a estudar, relembrar e refletir sobre, no mundo espiritual, como é essa lembrança da vida corpórea, como é que nós nos lembramos da nossa encarnação. E nós vamos começar na pergunta 304. Eu peço aos irmãos que nos acompanhem na prece. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nosso irmão Abdu, dirigente espiritual da nossa casa. Lhe rogamos nesse momento o amparo para que esse estudo seja feito com muito amor, buscando o esclarecimento e o aprofundamento na doutrina espírita. Que a presença amiga do nosso Mestre nos ajude a compreender e a exercitar esses ensinamentos. Que assim seja. Na pergunta 304, Kardec faz a segunda pergunta. O espírito se lembra da sua existência corpórea? Então, o espírito, lá no mundo espiritual, o espírito se lembra da sua existência corpórea? E aí a resposta: sim. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. E aí tem uma nota de Kardec, né? Como o homem que, atingido a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades de sua infância. Então, como é que nós nos recordamos, não é? Então, depois de ter deixado o corpo físico, como é essa lembrança no mundo espiritual? Não é? A gente vai lembrar daquilo que for significativo para o nosso melhoramento. A gente vai lembrar de tudo que passou na encarnação? Não. A gente vai lembrar daquilo que foi necessário, daquilo que nos impediu de crescer. Vamos lembrar daquelas ações que foram boas, que nos ajudaram a crescer, não é? E o que vai acontecer? Muitas vezes a gente vai lembrar e dizer, puxa vida, eu podia ter agido de forma diferente. Mas eu fiz tanta questão de uma situação que, na verdade, não era significativa diante de tantas outras. E assim por diante, não é? Então, Kardec fez essa relação. Lembra-se como um homem, quando chega na idade adulta, ri das suas loucuras de juventude, não é? Então, quando nós chegarmos no mundo espiritual, que nós tivemos a condição de lembrar da nossa encarnação, nós vamos lembrar daquilo que foi significativo, daquilo que realmente teve uma importância no nosso crescimento, no nosso adiantamento, e também daquelas coisas que foram compromissos reencarnatórios e que por algum motivo nós não conseguimos, não é? E que precisaremos refazer esse caminho, não é? Então, as recordações se processam pela utilidade e não por brincadeira. Por isso que a doutrina espírita não nos aconselha a fazer aquelas regressões, não é? E voltar no tempo. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para saber quem fomos em encarnações passadas, não é? Pode nos trazer algum tipo de dor, das quais a gente ainda não está pronto, não é? Então, no mundo espiritual, a gente vai lembrar daquilo que foi necessário no nosso processo educativo, tá certo? A lembrança da existência corpórea, na pergunta 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Quer dizer, quando eu
me vejo no mundo espiritual, desencarnei, acordei no mundo espiritual, eu vou na hora saber onde é que eu tô e o que, é que eu tô fazendo e vem tudo na minha cabeça, ou isso vai vindo paulatinamente, à medida que for necessária, não é? Então, os espíritos respondem que essas lembranças, elas vêm pouco a pouco, não é? Como se a gente estivesse saindo de um nevoeiro. Quando a gente está assim, aqui em Triunfo a gente vê muito isso, né? O clima está nublado e a gente vai olhando e vai caindo aquela névoa e a gente vai conseguindo ver o que está além da névoa, né? Então, quem mora aqui em Triunfo sabe bem do que em outros lugares frios também, isso não é um privilégio de Triunfo só, não é? Então, e essas lembranças, elas assim como a nossa existência, elas também vão seguir o mesmo padrão. Elas são importantes à medida que a gente estiver pronto para lembrar. Porque a gente não vai lembrar de tudo. A gente vai lembrar daquilo que a gente já estiver preparado, né? Por exemplo, só como um exemplo, uma morte trágica, onde aquele irmão nem compreendeu que morreu, né, que desencarnou. Então, quando ele é resgatado e amparado pelas equipes socorristas no mundo espiritual, primeiro ele vai ser encaminhado a um hospital, onde ele vai receber os tratamentos, onde ele vai receber fluidos salutares para ele se restabelecer. E aí, devagarinho, à medida que ele vai compreendendo que tem alguma coisa que está diferente, é que vai ser dito para ele aonde ele está e se ele tiver condições de entender como aconteceu o desencarne. Então, essas lembranças, elas são assim, não são todas de uma vez por conta disso, porque muitos de nós ainda não estão na condição de compreender, não é, que a vida, que a morte não existe, que a vida continua e que o mundo espiritual é uma continuidade desta vida encarnada, não é? Então, alguns de nós ainda precisa rever alguns conceitos e não vai ser com o desencarne que, num estalo de dedos, vai perceber tudo isso. Por isso que ela é pouco a pouco e ela acontece à medida que a gente vai se preparando para compreender esses processos, não é? Na 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Essa pergunta é semelhante à anterior, não é? E aí os espíritos respondem: lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Não é? Então, lembra-se de quê? Das consequências que acarretam para a sua situação de espírito. Então, do que ele vai lembrar? Daquilo que foi importante. A gente já falou na pergunta 304, que lembrar não é uma brincadeira. Eu vou lembrar. Não. As lembranças, elas têm uma seriedade, há uma equipe espiritual trabalhando para que essas lembranças sejam ativadas, não é? Com todo o cuidado, com todo o comprometimento que esses espíritos têm com o nosso equilíbrio lá no mundo espiritual. Então, o que a gente vai lembrar? Aquilo que for necessário para que a gente entenda a condição que a gente se encontra. Por exemplo, outro exemplo, não é? A gente, enquanto encarnados, tivemos ações equivocadas e que naquele momento não víamos aquilo como equívoco, porque a maioria agia daquela forma. E aí, dentro da crença de céu e inferno, eu acho que vou para o céu, porque acho que fiz tudo certo. Na minha crença, isso é uma questão mental, uma questão de estado de espírito, não é uma ação material. Eu me vejo num lugar sombrio, funesto, triste e me apavoro, porque não compreendo o que eu estou fazendo ali, não é? Então, na hora que eu pedir ajuda, pedir o amparo e essa equipe socorrista vier ao meu encontro, ela vai me ajudar a me lembrar das minhas ações, o que foi que eu fiz enquanto encarnado que me permitiu estar nessa condição, não é? Assim mesmo,
quando alguns de nós, né, estamos aqui e olhamos alguém em sofrimento e pensamos, meu Deus, como é que Deus permite que essa pessoa passe por isso? Porque nós estamos vendo o momento, nós não sabemos o que foi aquela pessoa fez para chegar naquela situação. Deus é quem sabe, não é Deus é quem sabe, a expressão exatamente é essa. Então, se ela está numa situação ali dolorosa, não nos cabe dizer nem questionar, porque nós não temos esse conhecimento. Se ela está naquela situação é porque algo aconteceu que ela precisou passar por aquilo. Assim mesmo é no mundo espiritual. As lembranças que nós vamos ter são aquelas que vão nos ajudar a compreender por que nós estamos naquela condição, por que nós estamos naquela situação, porque de que forma houve o desencarne e outras questões que serão importantes para o nosso crescimento espiritual. Aquilo que não foi relevante, nós não lembraremos, não é necessário lembrar. Né? E na 306A, Kardec vai um pouquinho mais profundo, né? Poderia lembrá-las se o quisesse? E aí os espíritos respondem: pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Aí a gente vai trazer de novo ele não faz, a resposta. O espírito pode lembrar até dos seus pensamentos, mas ele não faz por quê? Porque ele vê que não tem utilidade. Esse espírito é aquele espírito, como nós vimos em estudos anteriores, que já está lá no seu degrauzinho mais elevado, já passou por muitas vicissitudes, já aprendeu muito com o sofrimento e já se encontra numa condição melhor. Mas os espíritos que ainda se aprazem, ainda se apegam à materialidade, ainda se apegam ao mal, vão lembrar e vão usar esses pensamentos e essas ações contra aqueles que eles julgam que foram prejudicados. Então, todo espírito pode lembrar? Pode, mas os bons espíritos não vão perder tempo numa linguagem comum quando eles estão ali buscando se melhorar ainda mais. Mas aqueles que se rebelam, que acham que não deveriam morrer, que não era o momento, que não era para estar lá, se foi um assassinato, como por exemplo, não é? Vão querer vingança. Então vão sim, vão acessar esses pensamentos e vão usar essas informações como algozes, não é? E aí a gente vai lembrar dos processos obsessivos. O que são? Acertos de contas daqueles irmãos desencarnados que se acham prejudicados e vêm buscar aqueles irmãos que eles veem como devedores, não é? Mas nós não devemos paralisar nossas atividades nessas ações, não é? Nós temos uma oportunidade de chegarmos no mundo espiritual, acessarmos aquilo que foi significativo, refletirmos sobre onde acertamos, onde não acertamos, para nos preparar lá para uma próxima encarnação. E se nós usamos esse tempo recusando essa ajuda, esse amparo da espiritualidade, insistindo em voltar aqui para o mundo terreno, para esse plano físico e buscar aqueles irmãos que nós nos conectamos pelo pensamento para fazer a nossa justiça, nós estaremos nos atrasando, nós estaremos perdendo uma oportunidade grande de evoluir, não é? Então, nós nos lembramos sim quando nós estamos no mundo dos espíritos, quando nós chegamos lá. Vamos nos lembrar daquilo que foi importante para o nosso melhoramento, para a nossa transformação. E essas lembranças vão ser assim um termômetro daquilo que nós acertamos, daquilo que nós não acertamos, para que a gente possa se readequar, preparar as nossas metas para uma próxima existência. E assim, de encarnação em encarnação, nós irmos nos elevando diante do nosso processo de crescimento espiritual.
Mas vamos ficar por aqui e na semana que vem a gente continua. Agradecemos a todos os irmãos que estão aí conosco pelas redes sociais. E agora faremos a nossa prece. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos humildemente essa oportunidade. E agradecemos também, Senhor, por sabermos que a vida continua e que quanto mais a gente tiver claro esses ensinamentos na nossa mente e esses ensinamentos nos tocarem o coração, teremos a oportunidade de aproveitarmos melhor a nossa encarnação. E assim, sabendo de que cada encarnação é uma oportunidade de transformação, é uma oportunidade de reparação, é a misericórdia divina agir em nossas vidas, faremos o melhor que podemos fazer agora e teremos sementes melhores para colher na espiritualidade. Que o Mestre Jesus ampare a cada um de nós, que possamos ter a sua presença amiga e que esses fluidos de amor, de esperança, nos envolvam. Que assim seja.